Fala galera, então esse é mais um vídeo de mais um tutorial que fizemos nessa parceria com o Marcondes. Então você vai estar fazendo esse microfone condensador aqui. Aqui a gente já vai avançar um pouquinho mais na modelagem ali do Blender. Temos esses outros tutoriais aqui também que fizemos com o Marcondes. Tem um mais introdutório, tem um outro que avança mais um pouquinho ali na questão da modelagem e renderização. E agora você vai ver uma coisa muito mais evoluída como esse daqui. Então se você quer tirar alguma dúvida, falar com o Marcondes, todas as redes deles estão aqui embaixo. Ele também tem cursos na Udemy, então entra lá e confere o trabalho do cara, tem muita coisa muito maneira e essa é uma forma de você estar apoiando esse artista. Claro, deixa um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal se não está inscrito e ative a sineta para receber notificações de novos vídeos, novos tutoriais, novas parcerias e várias coisas que estamos trazendo aqui para vocês. E um aviso é que membros do canal já têm acesso a todo esse conteúdo e todos os tutoriais que eu estou trazendo aqui. Não só esse, como outros que já estamos gravando, que já gravamos e já estão lá no nosso clube de membros. Então esse é um dos benefícios que membros vão ter aqui. Todo mundo vai ter acesso a todos esses vídeos, vai virar ao público para todo mundo, só que membros têm acesso muito mais antecipado e a gente já tem uma lista ali de tutoriais já que já estão disponíveis para membros e aqui vai demorar ainda um pouquinho para ser lançado. Então essa é uma forma que a gente encontrou de tentar apoio aqui para o canal, trazendo tutoriais gratuitos para vocês. Então qualquer dúvida deixe comentário aqui embaixo e bora lá para esse tutorial. Muito bem, agora vamos fazer a nossa pós-produção final aqui da nossa cena para concluirmos toda essa etapa de confecção do nosso packshot, tá? E aqui acabou acontecendo o seguinte, que após renderizar eu acabei fechando aqui o programa e quando eu fecho o programa eu perco a minha imagem de render. Claro, eu de fato não perdi porque antes de fechar eu salvei a imagem, eu tinha salvo porque eu não tinha pretendido fazer essa pós-produção nesta aula. Eu tinha pretendido apenas fazer o render, mas eu decidi acrescentar essa leve pós-produção porque aí dá um efeito final mais melhorado na sua imagem, deixando ela um visual ainda mais apelativo, ainda mais atraente. Então eu vou ter que trazer novamente essa imagem. Eu poderia renderizar de novo, o que levaria tempo, mas no seu computador aí, se for mais potente, você pode renderizar de novo, que dependendo do seu computador, essa renderização é questão de segundos ou minutos, mas como no meu levou algumas horas, então eu vou ter que fazer o seguinte: vou ter que abrir essa imagem já renderizada para o composto do Blender. E isso vai ser uma boa ideia porque você vai aprender que o compositor do Blender ele pode ser de certa forma encarado como um Photoshop. Você vai poder trazer imagens externas para ser editadas dentro dele. Isso você vai ver aqui agora. Eu vou mudar aqui da opção do 3D View para a opção de shader direto, não, a opção de Compositor. Caso eu tivesse com minha imagem de renderização, ela estaria aqui na Image Editor. Aqui iria ser mostrada o meu render. E uma vez que o render estivesse aqui, eu iria de todo jeito para a opção de Composite aqui para carregar aqui a minha imagem. Ok? Deixa eu fechar essa janela aqui com a tecla N. Eu fecho isso aqui, esse painel, e vou deixar essa do jeito que está aqui, não tem problema. E aqui a gente vai precisar carregar a nossa imagem. Eu vou ligar aqui o User Nodes. Independente de você estar fazendo dessa forma, carregando a imagem externa, ou já após o render, você vai ter que habilitar esse User Node e vai ter que habilitar aqui também o Backdrop. Com esse Backdrop ele permite que a sua imagem seja mostrada aqui ao fundo, porém você não tem nenhuma imagem ainda. Então você vai pressionar Ctrl Shift clique e aí vai aparecer a sua imagem lá atrás. No meu caso, como eu não tenho nenhuma imagem, ele não aparece, porque aqui no meu Render Layer eu não tenho nenhuma imagem renderizada. Então para que minha imagem apareça aqui, eu vou ter que trocar esse Render Layer por uma opção que me permite trazer a imagem.
Para isso, com o Node Wrangler habilitado, eu vou selecionar esse cara aqui e vou pressionar Shift S. O Shift S ele me permite substituir, como diz aqui, ó, Switch Type To, substituir para o tipo, para outro tipo de Node. E aqui eu venho no, por exemplo, no Input, já que eu quero trazer. Então eu vou escolher aqui a opção Image. Entrada, Input, que é entrada, imagem. Eu quero que entre uma imagem. Ao passo que o Output é saída, o Input é uma entrada. Então eu quero que entre uma imagem. Então clico em Image. Veja que ele trocou o Render Layer por esse Image. E aqui eu tenho essa opção aqui nessa pastinha. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho desse Node aqui. Opa, beleza. Aqui eu tenho a opção de Open. E aí eu posso carregar a minha imagem do meu render, que eu já deixei aqui. Render Cycles 200 Samples. Coloquei só 200 samples porque só com isso já demorou um bocado aqui. Imagine se eu colocasse mais. Então selecionei a minha imagem de render. Vou até aumentar aqui a visualização para que você veja. Ok, e aí eu clico em Open Image. E aí ela foi carregada. Como eu estou com o backdrop ativo, ela aparece aqui no meu plano de fundo. Para manipular ela aqui no plano de fundo, já que ela está muito grande, eu aperto a tecla V. Então com a tecla V ela diminui e com a tecla Alt V ela aumenta o zoom aqui. Ok, então esse é o render bruto do jeito que saiu, tá? Um render bem bacana, por sinal. É bem legal aí. Mas eu quero ressaltar, por exemplo, essas partes metálicas com brilho. Então vou colocar um glow. Então vou pressionar Shift A. E aqui vou pressionar, por exemplo, a opção de Filter, que são os filtros de efeitos. E aqui eu tenho vários efeitos que eu posso colocar. Efeito de câmera, efeito de distorção de lente e vários outros. E aqui eu vou colocar o efeito Glare, que é o efeito de brilho. Aqui nesse Glare eu tenho vários tipos de brilhos diferentes aqui, ó. Tem o Ghost, Street, Fog Glow e o Simple Star. E a gente vai colocar aqui e testar qual deles fica mais interessante, tá? É só jogar aqui ele em cima dessa linha do Viewer. E aí aguardar alguns segundos e ele vai gerar o efeito desse Track aqui na minha imagem. O efeito parece que foi gerado de forma muito sutil. Então deixa eu mudar aqui, por exemplo, para um Simple Star, para a gente ver a diferença. Veja que ele carrega aqui. Vamos ver aqui se está tudo ok mesmo. Acho que ele não está gerando aqui. Deixa eu colocar um Ghost, por exemplo. Que ele não está afetando aqui a minha imagem. Então deixa eu pegar ele, tirar ele daqui com a tecla Alt, o clique e arrasto para fora. Deixa eu colocar ele aqui no Compositor. E aí nada acontece, não é aqui. De fato ele tem que ficar no Viewer. Deixa eu mudar aqui, colocar logo um outro Node aqui, por exemplo. Vou colocar aqui um Color RGB Curves. Vamos ver se ele está ou não afetando aqui. Vou baixar um pouco aqui para escurecer a imagem. Veja que ele está funcionando bem. Trago aqui um pouco para cima. E eu já tenho esse contraste maior, dando um ganho maior aqui à minha cena. Ok? Dando esse leve S, costumeiro S aí que a galera usa. Que aqui nesse tom aqui ele escurece e nesse aqui ele aumenta a luminosidade. Aqui ele diminui os tons mais escuros, deixando mais escuros, e aqui nesse de cima ele aumenta a questão dos brilhos. Agora sim vou colocar o Glare aqui, vamos ver se vai funcionar ou não. Ele tem que realçar os detalhes aqui e por algum motivo não está realçando. Deixa eu botar aqui do Medium para o High, que é uma qualidade maior. Às vezes também o desempenho disso tem a ver com o seu gráfico de vídeo, né? Então às vezes a placa de vídeo atrapalha.
Deixa eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse carinha aqui e pressionar a barra de espaço em cima dele. A barra de espaço não, o backspace. Ele faz um reset das configurações do Node, tá? Vou botar aqui, por exemplo, um Ghost. E por algum motivo ele não está funcionando aqui. Vou tirar ele daqui e jogar ele por esse outro lado aqui, embora não faz diferença. Deixar ele aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, às vezes ele não mostra aqui, mas quando a gente vai lá na frente ele vai acabar mostrando. Então eu vou deixar aqui no nesse Ghost mesmo. Diminuir aqui a interação para 2, por exemplo. Deixa eu aumentar isso aqui, ver o que acontece. Não. Realmente ele não quer mostrar aqui. Mas às vezes quando eu venho aqui, por exemplo, no Image Editor, o padrão dele é aqui o Render Result. Ele mostraria o resultado do render. E quando eu venho em View Node, ele processa ali as informações e mostra aqui a imagem. Então aqui ele mostra já com os efeitos aplicados no Node, que é aqui no Composto, tá? E aí ele acaba carregando o brilho aqui que a gente coloca, mas nesse caso aqui ele não carregou. Não sei porquê, mas não tem problema. Vamos aguardar aqui. E geralmente são esses que eu coloco aqui, tá? O RGB Curves para dar um contraste e um Glare para realçar os brilhos, tá? Vou tirar esse cara aqui. Vou colocar aqui um filter. Colocar esse filter aqui, que ele suaviza aqui a imagem, mas eu não quero suavizar, eu quero colocar um Sharpen. O Sharp ele faz isso aqui, eu diminuo bastante aqui a força dele, deixando algo bem sutil, apenas para ressaltar mais aqui os detalhes, os cantos aqui da minha imagem. Caso eu ache que não ficou legal, eu posso removê-lo também sem problema nenhum, tá? São tudo formas não destrutivas de se trabalhar. Então vou tentar aqui, por exemplo, um Distort, Lens Distort, apenas para vocês verem aqui os efeitos que tem. Esse aqui ele dá uma distorção de lente, que eu posso colocar, por exemplo, ponto 2 e ponto 2. Veja que ele faz meio que uma distorção na lente. Aqui eu marco Fit para que ele tire essas bordas pretas. Olha só. Aqui eu posso baixar para ponto 1 e aqui ponto 1 também. Veja que ele faz tipo uma aberração cromática também. Que é um efeito de câmera bem interessante. Porém utilizado mais em arquivis. Para produtos não se vê muito, tá? Mas veja o efeito que ele dá aí. Algo relativamente interessante, né? Então olha só. Até que de certa forma eu gostei, embora esteja muito acentuado. Posso colocar 0,1. Na verdade 0,1 já tá. Vou colocar 0,01 e 0,01 para que ele fique bem sutil. Ok. E vou... Esse jitter aqui, ó, esse jitter ele dá um pixelizado aqui, ele aplica um noise aqui bem de leve. Ok, fica interessante também. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver com o Alt V. Ele dá esse ruído aqui na imagem, ó, sem ele tira esse ruído, deixa mais limpo. Então você pode optar aí por ter ou não esse ruído. Eu vou deixar sem. Ok, e vou aplicar aqui novamente o Filter Glare. Vamos ver se ele vai pegar dessa vez. Vamos ver o que ele tem que não quer pegar. Ele é um dos mais interessantes, pois ele dá um brilho, dando aquele pump bem legal no nosso produto. Deixar o Ghost, deixar aqui no Height.
Ele processa aqui embaixo, ó, tá vendo? E aí começa a carregar os efeitos na nossa imagem. Ele está carregando ainda, isso às vezes leva um tempo, né? Não estou conseguindo ver aqui o efeito, o resultado. Deixa eu ligar e desligar aqui. Por algum motivo ele não está mostrando aqui, tá? Mas não tem problema. Eu vou pressionar aqui Backspace com ele selecionado para voltar aqui ao padrão dele aqui. Deixa eu aumentar aqui o threshold dele, ver que se ele consegue gerar alguma coisa aqui. Não, ele não gerou. Então vou dar um reset mais uma vez com Backspace. Vou deixar no padrão mesmo, sei que o padrão vai atender legal. Baixar a interação para que ele não fique muito forte. E é isso aí, tá? Então é esse efeito aqui que a gente gostaria. Eu penso sentindo falta do brilhozinho aqui nas coisas, mas infelizmente o glare não está pegando por algum motivo. Pode ser que no seu, quando você colocá-lo, ele deu efeito. Às vezes isso acontece porque como o computador já está se forçando para processar essas informações, ele também está se forçando para gravar. Então no meu caso, né, não vai acontecer no seu caso talvez, mas no meu caso, que o computador é bem simples, ele acaba não tendo força suficiente para processar tudo ao mesmo tempo. Às vezes quando eu desligo aqui o programa de gravação, aí ele começa a funcionar tudo perfeito aqui para mim, tá? Então tem esse detalhe aqui que às vezes atrapalha um pouco. Ok? É isso aí. Então feito tudo isso, eu posso voltar aqui no meu Image Editor. Eu tenho aqui a minha imagem com os efeitos do Composite aplicados. Deixa eu voltar aqui e voltar no View Node. Vamos ver o que acontece. Tá aí a nossa imagem. Eu posso agora dar um file. Aliás, um file não. Eu venho em Image, Save As e salvo essa imagem aqui em qualquer lugar, como na área de trabalho, por exemplo, com o nome de Render Final Composite. E clico em Save As. Então ela foi salva aqui na minha área de trabalho. Agora pra gente dar se quiser dar um pumpzinho nela a mais, você pode ir lá no Photoshop, aplicar um levels, um efeito de cor. O Photoshop aqui ele demora um pouco a abrir, mas eu vou carregá-lo aqui para ver se a gente consegue aplicar algum efeitozinho aqui. Aqui eu não quero salvar, então vou fechar. Eu tenho salvo essa imagem lá que a gente salvou agora há pouco. Vamos ver se o Photoshop abre aqui para a gente fazer mais um pequeno retoque. Veja que aqui, por exemplo, nesse teste que eu já tinha, ele dá um leve acendida aqui, justamente por causa do glow, que é aquela opção de glare que a gente estava querendo colocar. Tem como fazê-la também no Photoshop, eu não lembro como é que faz, até porque são vários passos, não é tão simples quanto no Blender, que é só colocar um node e pronto. Aqui no Photoshop você tem que criar algumas camadas com alguns efeitos para que ele gere esse glow. Mas aí se você manjar de Photoshop, você provavelmente talvez saiba fazer isso. Mas se não, basta colocar ali o node de glare que ele já vai dar esse efeito. Às vezes pode ser questão simplesmente de você fechar o seu Blend e abrir de novo, que aí ele já acaba reconhecendo os efeitos. Então às vezes é alguma questão só de processamento da sua máquina que não está tendo força suficiente para gerar o efeito. Mas o interessante é que você consegue, dentro do Composite do Blender, gerar qualquer pós-produção do seu modelo 3D sem precisar de programas como Photoshop, porque todas as ferramentas, modos de mesclagem
que tem dentro do Photoshop, você encontra dentro do Blender, no Compositor. E quando eu falo ferramentas, não me refiro a brushes, canetas, esse tipo de coisa, não, mas me refiro aos filtros de efeitos que o Photoshop contém, além dos Blend Modes, tá? Galera, não esqueçam que membros já têm acesso antecipado a todo esse tutorial que está aqui. Então entra aqui no nosso clube de membros. E é claro, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, deixa o seu like. Tem um trabalho aí também do Marcondes. Então entra lá na Udemy e vai ver os cursos do Marcondes. Entra no Instagram dele e vai sempre trazer aí conteúdo para vocês também. Aqui eu tenho alguns testes que eu já fiz, ó. E aqui eu vou clicar em Open. Vou pegar a imagem lá na área de trabalho que a gente colocou. Eu gosto de fazer tudo pelo Blender sem usar o Photoshop, porque o Photoshop ele pesa bastante, tá? Então ó, temos aqui essa imagem do Compositor. Clico em abrir. E aqui eu costumo fazer muito poucas coisas. Como por exemplo, ó, deixa ela carregar aqui. Ok. Geralmente eu primeiro aperto o Ctrl J para criar uma cópia. Ela cria uma cópia aqui. Que caso eu não goste do resultado, eu tenho a original aqui para voltar de novo, tá? Não gosto dessas janelas, fica aparecendo também, são muito chatas. Então aqui eu simplesmente venho no menu Image. Image, deixa eu voltar aqui, eles deu uma leve travada. Image. E escolho a opção Auto Color. Veja que ele já dá um ganho aqui, realçando aqui essas partes. E para mim, dessa forma aqui, só isso já deixou bem legal. Porque ressaltou aqui os brilhos que seriam ressaltados lá com o glare. Embora lá com o glare ele ficaria ainda mais interessante, tá? E aqui eu posso pressionar Ctrl M. Que ele acaba não habilitando justamente por causa do programa de gravação, o Camtasia. Porque Ctrl M no Camtasia é os marcadores, né? Por muito tempo eu não sabia, vim descobrir essa semana. Então eu preciso vir manualmente aqui então no menu Image, Adjustments, e escolher aqui por exemplo a opção de curvas, onde está Curves. Que é aquele mesmo Curves que a gente usou lá dentro do Blender, RGB Curves, né? Aqui escurece. E aqui aumenta os tons de brilho, os tons luminosos, né? E ó, dou um leve pump aqui para escurecer ou clarear a minha imagem, dependendo do look que eu queira. E aí fica a gosto aí, se você quer uma imagem assim mais escura, se quer um tom mais claro, fica aí a seu critério. Vou escolher dessa maneira aqui. Que aí dá uma leve ressaltada aqui nas cores amarelas, dá um contraste bem mais acentuado. E geralmente o Packshot tem esse tom mais apelativo, mais contrastado, tá? Vou dar OK aqui. E pra mim já tá bacana dessa forma. Você poderia também criar aquele vignettes aqui também. Que aí seria simples, ó. Criar aqui uma nova layer. Clicando aqui no botão de Create a New Layer. E aqui com a ferramenta retangular. Eu mudo para circular, ok? Clico aqui no centro da imagem e arrasto com a tecla Ctrl e Alt apertada e o Shift também. Olha a manobra, Ctrl, Shift, Alt apertado. E com a barra de espaço eu ainda posiciono aqui, ó. Olha a contorção aqui, Ctrl, Shift, Alt e ainda a barra. Isso é uma loucura. Depois dizem que os atalhos do Blender que são bizarros. Então solto aqui e vou pintar de preto. Então mudo aqui a cor de foreground e background. Caso esteja outras cores aqui eu aperto D para fazer o reset. E aqui vou pressionar, primeiro de tudo, vou inverter essa seleção. Então eu venho em Select Inverse para inverter. Eu vou pressionar Alt D para pintar de preto. E aí Ctrl D para remover a seleção. E agora eu venho no menu Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui eu aumento aqui bastante o feather, o raio do feather aqui.
ele já estava aumentado aqui, porque como eu já mencionei antes, eu testei antes. Então aqui eu dou um OK. E olha só como ele ficou aqui mais escuro nas bordas. Olha a diferença. Veja que diferença brutal. Que isso acaba emoldurando ali e direcionando o olhar do espectador para o centro da imagem, que é onde está o nosso produto. Então para mim dessa forma já está interessante. Simplesmente agora eu posso salvar, File, Save As, e marco aqui como JPEG. Clico em salvar, boto aqui no máximo para ficar uma imagem de alta qualidade, uma imagem grande, de maneira relativa, tá? Porque a qualidade real vai depender do tamanho do seu render, mas aqui está um tamanho legal. Vou dar OK e pronto, a gente tem a nossa imagem final aí produzida, pronto para colocar aí no seu portfólio, seu microfone BM800 que você acabou de concluir a modelagem, renderização e pós-produção aqui no nosso curso. Espero que você tenha gostado de todo esse processo. Fizemos muitas coisas legais juntos aqui. Não deixe de dar o seu feedback, de interagir, de dizer o que achou do conteúdo. Se tiver dúvidas, pergunte. Não faça como alguns que simplesmente vai deixando feedback negativo sobre o curso, sobre o professor. Não faça isso, né? Não seja esse tipo de pessoa sem caráter. Se tiver dúvidas, pergunte, né? Estamos aqui numa sala de aula para aprender. Pergunte. Como eu já disse lá no início, eu faço uma call para ajudar você, orientar. Não deixe de tirar suas dúvidas referente ao curso, tá bom? E não deixe também de postar os seus resultados. Pode postar nas suas redes sociais com a hashtag EstudioMark, que a gente vai dar uma olhada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo. Aqui concluímos mais um treinamento. De Blender para PicShot. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de todos os tutoriais que a gente está trazendo aqui, parcerias que a gente está fazendo. Então deixa o like já nesse vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. Vamos continuar trazendo mais tutoriais, temos mais tutoriais aqui em parceria com o Marcondes. Então já entra lá no nosso clube de membros que você vai ter acesso antecipado a esses tutoriais. E não esqueçam que a rede do Marcondes está aqui embaixo na descrição do vídeo, também ali acesso aos cursos da Udemy do Marcondes. Então confere ali e apoie o trabalho desse grande artista. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas todas as parcerias que a gente está fazendo e tutoriais que a gente está trazendo de forma gratuita aí para vocês, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau!